Se você é cristão, você vai concordar comigo que existe um momento na nossa caminhada como cristãos que a palavra de Deus que nós lemos, a Bíblia, ela deixa de ser simplesmente palavras e ela passa a ativamente transformar as nossas vidas. E houve um momento na minha caminhada como cristã que eu teve que passar por essa transformação em uma área muito específica na minha vida, que era a transformação da minha mente. Depois de passar por diversas batalhas, eu percebi que a minha mente poderia ser realmente renovada para ser exatamente como Deus a formou para ser. Eu quero te contar nesse vídeo exatamente tudo o que me fez perceber que a minha mente, consequentemente, as minhas atitudes poderiam ser transformadas pela palavra de Deus. Então fica comigo até o final, porque o conhecimento desse vídeo eu tenho certeza que ele pode completamente transformar a forma como você enxerga os processos e como você responde a cada um deles. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Glória Madi e nesse canal eu falo sobre crescimento pessoal e espiritual. E se você gosta de conteúdos assim, então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Muito tempo eu passei por muitas batalhas na minha mente e apesar de amar profundamente a Deus, de estar na igreja, de servir, de orar, adorar, buscar a Deus, a minha mente era sempre um campo de guerra, um campo de batalha sem fim. Porque eu lutava com o excesso de pensamentos negativos, de medo, ansiedade, padrões de pensamentos e comportamentos repetitivos. Eu não entendia exatamente o porquê, eu me perguntava por que mesmo sendo salva, porque amando a Deus eu continuava presa mentalmente. Talvez você se identifique comigo, você busca a Deus, você quer amar a Ele, você quer ter bons pensamentos e ter uma mentalidade correta, mas sempre a sua mente te puxa para padrões de pensamentos antigos. E não é porque você não tem fé ou porque te falta Deus, mas talvez você ainda não tenha entendido o poder da mente que Deus te deu. Então ele escolheu transformar a sua mente. Em Romanos 12:2 diz: transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já deve ter lido esse versículo, ouvido sobre ele ou até mesmo pregado sobre ele, mas será que você já reparou que ele não está sugerindo uma transformação e sim mostrando como a transformação acontece? Se você busca por transformações em áreas na sua vida, você precisa primeiramente começar renovando a sua mente. Porque não adianta querer uma vida transformada se você não tem uma mente renovada. Antes de você buscar uma transformação em alguma área da sua vida, você primeiramente precisa buscar uma transformação na sua mente. E adianta você querer por novos resultados, por uma nova realidade, mas os seus pensamentos continuam presos nos mesmos padrões antigos de pensamento. Eu mesmo estava lutando por batalhas espirituais, mas com padrões mentais antigos. E buscando estudar mais a fundo como eu poderia na prática transformar a minha mente, eu encontrei algo que a ciência chama de neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade do cérebro de mudar a sua estrutura com base em novos pensamentos, hábitos, padrões repetidos. O seu cérebro tem a incrível e fascinante capacidade de alterar a sua estrutura física com base em novas conexões que, quando elas são utilizadas de forma frequente, elas se fortalecem, mas quando essas conexões elas não são utilizadas de forma frequente, elas se enfraquecem. Cada nova experiência, cada novo hábito e a substituição de pensamentos ruins por pensamentos bons e cada nova habilidade que você aprende, molda o seu cérebro criando novas vias neurais. Ou seja, Deus criou o seu cérebro com a capacidade de ser moldado. Não é porque a ciência explica Deus, na verdade ela só confirma aquilo que Deus já havia falado. A neuroplasticidade diz que a sua mente pode ser reprogramada, e lá em Romanos 12:2 diz que a sua mente pode ser renovada. A neuroplasticidade também fala que quando você cria novos pensamentos, você está criando novos caminhos. E lá em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, que for amável e que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nessas coisas pensais. A neurociência também fala que o seu cérebro fortalece tudo aquilo que você repete. E é justamente por isso que Deus já sabia o que ele estava dizendo quando ele disse lá em Josué 1:8: medite dia e noite no livro da lei. Aquilo que você fortalece na sua mente cria o seu novo modo de pensar e, consequentemente, isso influencia nas suas atitudes, consequentemente, influencia nos resultados que você tem na sua vida. Se existem resultados que você deseja mudar, primeiramente você precisa passar pelo processo de renovação da sua mente, fortalecendo somente as coisas que vão trazer os resultados que você deseja. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que a nossa mente ela era imutável, que ela era fixa. Ao longo dos anos, novas pesquisas e estudos comprovaram que a nossa mente ela pode ser reformulada por meio de novas experiências, novos desafios e novas habilidades. É exatamente assim que acontece também o processo de aprendizagem. Quero dizer que o seu cérebro não é fixo e os seus padrões de pensamentos não são permanentes, você pode mudar. Talvez agora alguma das suas batalhas passam a fazer sentido. Não é porque você não era espiritual, mas sim porque o seu cérebro foi treinado por anos a um único padrão de pensamento.
mesma forma que padrões foram construídos, eles também podem ser destruídos para formar novos padrões. Se antes você era uma pessoa que procrastinava em tudo, agora você pode treinar o seu cérebro a começar mesmo quando você não tiver vontade de começar. Antes você se alimentava de pensamentos negativos, agora você pode treinar a sua mente para pensar continuamente em bons pensamentos. Se antes você era uma pessoa que evitava o desconforto, seja no treino, nos estudos, na sua disciplina, agora você pode treinar a sua mente para fazer as coisas mesmo sem vontade. Porque toda vez que você treina o seu cérebro a fazer algo que não era usual dele, você está fortalecendo esse novo padrão, ensinando a sua mente como agir dali em diante. A neuroplasticidade tem esse poder. E como isso é possível? E aqui vai a grande chave desse vídeo. O que você precisa fazer é repetir conscientemente um novo comportamento até que o seu cérebro crie e se acostume com um novo padrão. Ou seja, você precisa interromper um hábito antigo substituindo por uma ação diferente e reforçar isso todos os dias, porque com a repetição e a consistência você vai criar um novo caminho neural que vai se fortalecer, vai enfraquecer o antigo caminho neural. E não, isso não é um tipo de pensamento positivo ou um tipo de autoajuda, mas nada mais é do que um mecanismo que o próprio Deus criou para transformar a sua mente. Eu entendi que Deus ele sempre quis me ensinar a administrar a minha mente da forma como Ele criou e como Ele gostaria que eu administrasse a minha mente. E talvez você esteja ouvindo esse vídeo querendo uma mudança na sua vida, querendo transformar os seus hábitos, os seus comportamentos e você não sabe por onde começar. Então eu quero te dizer, comece transformando a sua mente. E uma das ferramentas que você pode usar é através da neuroplasticidade, que é uma ferramenta que o Senhor criou, justamente para que você possa usufruir dessa transformação na sua mente. E o mais importante é você entender que esse mecanismo de transformação não anula de maneira alguma o papel do Espírito Santo, mas ele também faz isso por meio de processos. E um desses processos também inclui a utilização de algo que o próprio Deus criou, mas que é explicada pela ciência. Saia desse vídeo para viver uma vida automática. Comece a questionar os resultados que você tem tido e como a sua mente tem influenciado os seus resultados, como a sua mente tem influenciado os seus padrões de pensamentos e as suas emoções. Pode hoje decidir renovar a sua mente, alinhar os seus pensamentos com a verdade e cooperar com aquilo que Deus ele quer fazer em você. Você busca por essa renovação mental e uma transformação pessoal, então se inscreva porque nos próximos vídeos eu vou trazer aqui conteúdos muito mais específicos e aprofundados para ajudar a viver com muito mais intencionalidade. Quero também te convidar a seguir o Instagram Academia Legado, que é um Instagram que eu recentemente criei para cristãos que buscam por desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Que eu acredito que você viver de forma intencional em todas as áreas da sua vida é o que vai te permitir viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Se esse vídeo foi importante para você, não se esqueça de dar o seu like e deixar aqui o seu comentário, que vai ser muito importante para mim saber o seu feedback. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.